Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui no nosso querido canal para mais um vídeo, mais uma semana começando. Espero encontrá-los todos bem. E antes da gente começar com o tema de hoje, aquele recadinho básico. Quem não se inscreveu no canal, não perde tempo, se inscreve no canal, curta, comenta, compartilha o conteúdo com quem você achar que possa se interessar, ou nas suas redes sociais, enfim, fiquem à vontade, vocês sabem que esse espaço é de vocês também. Ativa o sininho das notificações para vocês não perderem nada por aqui, e lembrando que na descrição do vídeo tem o link para você fazer parte da nossa comunidade do WhatsApp, onde o pessoal troca bastante informação, a gente conversa, é bem legal também, então não perca essa oportunidade lá. E o nosso Instagram, papo.d.to, tá bom, pessoal? Bom, o tema de hoje, eu vim conversar com vocês, que eu acho que é um tema muito importante e que vem um pouco de um desabafo também, assim, né, dentro de um lugar mais pessoal para mim. Que é a questão da maternidade e a terapia ocupacional, né? E por que eu tô falando maternidade assim, né? Eu vejo que cada vez mais, não só na terapia ocupacional, muitas pessoas buscam fazer a faculdade porque tem um filho, tem algum conhecido muito próximo, algum primo, sobrinho, enfim, que tem algum transtorno do desenvolvimento ou algum diagnóstico e ficou sabendo da terapia ocupacional a partir, né, desse contato aí, desse diagnóstico que veio com essa criança, com essa pessoa, né, enfim, e buscam a terapia ocupacional por conta disso, né, eu acho muito bacana, assim, né, quando eu escuto relatos, né, das pessoas falando, nossa, já que eu nunca tinha ouvido falar da TO, e de repente quando o meu sobrinho, meu primo, meu irmão, sei lá, alguém precisou do atendimento, eu passei a conhecer, o médico encaminhou para avaliação e começou a fazer o atendimento, eu vi resultado, eu me encantei pela área e eu quis fazer. Eu acho isso muito bacana, assim, né, uma forma de você conhecer a profissão na prática e você estando do outro lado, né, que é o lado da família, né, e não do lado do profissional em si, e você conhece e vê a eficiência e se encanta, eu acho isso muito, muito bacana. E eu acho que existem vários pontos aí que vale a pena a gente conversar. Né, e eu tomo muito cuidado para falar disso, cuidado no sentido de respeito, né, de empatia. Por quê? O que eu vejo acontecer? E depois eu vou expandir um pouco para minha experiência pessoal, que eu acho que vai na tangente ali desse assunto. Eu vejo muitas vezes que, né, por exemplo, muitas mães, muitos pais, né, buscam fazer a faculdade para poder ajudar seus filhos. Eu já vi muitos relatos, inclusive de alguns de vocês aqui no canal, dizendo que já que na região onde eu moro não tem terapeuta ocupacional. Né? Então eu quero muito fazer TO, resolvi começar a TO para poder ajudar o meu filho, né, enfim, a se desenvolver. E o que eu acho que é muito importante a gente ter em mente, e isso é uma coisa que eu falo para os pais dos meus pacientes, mesmo aqueles que não são formados em TO e nenhuma outra profissão da área da saúde, é que, assim como em outras profissões, a gente precisa ter esse cuidado, né, de lembrar que antes de qualquer coisa, você é mãe, você é pai, você é prima, você é irmã, você é parente, você é amigo daquela pessoa. E por que eu falo isso? Porque é muito importante a gente ter muito cuidado para não gerar uma sobrecarga. Vamos colocar aqui uma hipótese de uma mãe que buscou fazer a faculdade de terapia ocupacional para ajudar o seu filho que tem TEA ou que tem algum distúrbio de aprendizagem, alguma deficiência congênita, algo do tipo. Quando essa mãe se coloca nesse papel de tentar ser terapeuta do seu filho, as coisas se complicam muito, porque a maternidade por si só já é uma cobrança imensa, né? E aí você se coloca enquanto mãe e terapeuta dessa criança, né? Isso é muito, muito, muito pesado, né? É uma cobrança muito grande, né? Não, eu não estou falando que você não vai poder encontrar estratégias para você ajudar o seu filho a partir do conhecimento que você tem. Pelo contrário, eu acho que sim, até porque a gente, enquanto profissional, orienta as mães, orienta os pais, né, de estratégias que podem se tomar em casa. O que eu acho é que você não pode esquecer que, antes de tudo, você é mãe dessa criança, né? Você é pai dessa criança, você é irmão dessa criança,
você é tia, né? Você tem esse papel ocupacional primário ali, né? Que é muito marcado. E que depois vão vir algumas estratégias que você vai poder ajudá-lo de alguma outra forma, né? Então eu acho que isso é um ponto muito importante, porque eu vejo muitas mães extremamente sobrecarregadas, né? Querendo num sentido muito gentil e muito genuíno ajudar, né? Só que aí gera uma frustração muito grande. Por quê? A criança vai ter um determinado comportamento porque vai estar com a mãe, o ambiente de casa é completamente diferente de um ambiente clínico, a relação entre filho-mãe, filho-pai é completamente diferente entre a criança e o terapeuta, né? Então, são coisas que eu acho que a gente tem que cuidar bastante, e até por isso que eu me interesso muito pela área, né? Pela temática, pelas pesquisas e pelo desenvolvimento de práticas voltadas para assistência e acolhimento desse cuidador informal, né? Porque ele vive numa redoma de muita sobrecarga, né? E eu acho que isso é um papel, uma coisa muito importante da gente falar. Não se esqueçam que antes de tudo vocês são mães e pais dessas crianças, são parentes dessas pessoas, e esse papel é o mais fundamental de todos, tá? E aí o que eu falei da minha experiência pessoal, que vem nessa tangente, que vem um pouco de desabafo, atualmente eu tô grávida, tô saindo aí do primeiro trimestre de gestação, e eu tive uma perda gestacional, né? Minha primeira gestação veio culminou numa perda gestacional no ano passado, e ser mãe sempre foi um desejo muito grande do meu coração, assim. Então foi um processo de luto muito intenso, enfim, tudo mais. E quando a gente é da área da saúde, né, e eu trabalho e atuo com desenvolvimento infantil, dentro da área da neurociência e tudo mais, a gente tem muito conhecimento, né, sobre todo o processo de desenvolvimento humano, né? Então, desde a fase embrionária, intrauterina, né, a importância de cada desenvolvimento, né, de cada etapa desse desenvolvimento é muito importante. E eu, particularmente, estou vivendo uma fase que eu estou afastada do trabalho por orientação médica, né? E isso, até entrando nas nuances ali da terapia ocupacional, eu estou num momento em que praticamente todos os meus papéis ocupacionais, as minhas ocupações, estão sendo privadas, porque eu estou no momento de cuidado, então eu tenho que ficar em casa e eu posso fazer pouquíssimas coisas em casa, né? Então essa privação ocupacional já é um fator que implica na minha saúde, né? E pensando saúde como um todo, não só saúde física, saúde mental, saúde emocional. Mas voltando para a criança ainda, e eu venho refletindo desde já, tudo isso que eu tô falando para vocês e sentindo na pele, de que antes de tudo eu sou mãe de Samuel, né? Desse bebê que tá na minha barriga, enfim. Porque, gente, eu fico paranoica, né? Eu fico pensando, nossa, eu vou fazer o primeiro ultrassom morfológico, eu sei o que significa o primeiro ultrassom morfológico, eu sei todas as coisas que tem que ver, eu sei dos aspectos de desenvolvimento que o primeiro trimestre envolve, eu sei, às vezes, da relação desse desenvolvimento intrauterino com o desenvolvimento do meu filho depois que ele nascer. Então, eu fico paranoica, assim, eu fico pensando, eu até brinco com o Gustavo aqui, que ele tá na minha barriga ainda e eu já tô querendo ser terapeuta dele, né, querendo olhar para ele e falar, não, agora ele tem que mexer, agora ele tem que fazer isso, agora ele tem que fazer aquilo, porque isso vai ser bom pro desenvolvimento dele, agora eu vou ter que fazer isso, agora eu vou ter que fazer aquilo, e eu acabo que muitas vezes, se eu não cuido disso, eu não aproveito este meu papel enquanto mãe, né? Já que você tá querendo dizer, então, que o conhecimento não é bom? De maneira nenhuma. Eu falo que o conhecimento é uma bênção, mas às vezes a ignorância é uma bênção, né? Porque a gente se sobrecarrega demais, principalmente depois da minha perda gestacional, isso triplicou essa minha preocupação, né? Então, eu quis trazer essa reflexão para vocês, né, para entender, né, que essa busca por essa formação, ela é muito importante, mas de entender e ir trabalhando isso em você, que é uma busca de um outro papel ocupacional, que, óbvio, pode vir a beneficiar quem você tem em casa, quem está ali próximo de você, um familiar, um amigo, mas não é o papel principal, porque antes de tudo, você é mãe, você é pai, enfim. E eu sei que eu falo disso também, como eu disse no início, de muitos lugares de pessoas que não têm essa rede. Tá, já que eu não vou ser terapeuta do meu filho, mas não tem terapeuta na minha cidade.
né? Então eu vou ter que usar algumas estratégias com ele em casa, ok, mas sempre tente buscar, né, uma orientação, uma supervisão de um outro profissional que possa vir a trazer esse olhar para você e um olhar de alguém que não seja tão próximo dessa pessoa, porque essa visão acaba ficando cheia de vários vieses, várias frustrações que podem gerar um campo de extrema sobrecarga e adoecimento, né, no geral. E eu me coloco aqui, né, enquanto profissional, né, enquanto esse canal que chega para tantas pessoas, como uma das formas dessa rede, né? Eu ainda tenho muitos planos, muitos projetos que eu quero fazer em prol dessas famílias, desses cuidadores, dessas mães e desses pais, para que a gente possa criar uma rede de apoio, uma rede de conversa, uma rede de suporte, uma rede de oferta de conhecimento e de informação, que eu acho que isso é uma demanda urgente, tão urgente quanto assistência para os filhos, assistência para as pessoas com algum tipo de diagnóstico, né? Essa rede e essa assistência também para você que é família, eu acho que é fundamental, tá bom, pessoal? Como eu falei, é um vídeo mais reflexivo que eu quis trazer para vocês aqui, falando dessa importância, e queria que vocês deixassem aqui no comentário se vocês já pensaram sobre isso, né? Quem talvez já tá mais para o final da formação e tem alguma pessoa, alguma criança em casa com algum transtorno do desenvolvimento, algum diagnóstico, que tem essa perspectiva. Quem está começando a faculdade com essa perspectiva, o que já pensou sobre isso? Quais são suas expectativas, os seus medos? Acho que é um assunto que vale a pena a gente conversar. Tá bom, pessoal? Eu agradeço a companhia de vocês mais uma vez. Agora, eu e Samuel mandamos um beijo e até a próxima.